Eu só ver uma coisa enquanto isso. Que... Já vai começar a transmitir, tá? Mas eu vou fazer uma introdução. Não, na hora que for você fala. Estamos ao Começou. vivo. Então, beleza. Olá, essa é mais uma edição do Outras Palavras Entrevista, discutindo temas de grande relevância nacional e internacional e, especialmente, durante a pandemia, debatendo as causas da doença, as possibilidades de contê-la, as medidas e, em especial, o tipo de sociedade que poderá sair depois desse longo túnel. Nós temos uma satisfação dupla hoje de falar sobre um assunto importantíssimo com uma perspectiva favorável. A aprovação da Lei de Emergência Cultural ontem na Câmara dos Deputados e de falar com uma pessoa que é um colaborador do Outras Palavras, uma pessoa imersa no mundo da cultura, que é o Célio Turino, é historiador, foi secretário de Cultura de Campinas, mas foi, em especial, secretário de Política Cultural do Ministério da Cultura durante o período do Gilberto Gil e do Juca Ferreira. O Célio é o criador do programa dos Pontos de Cultura. Depois de terminado do golpe de 2016, ele difundiu essa experiência dos pontos de cultura em vários países da América Latina e, mais recentemente, ele é um dos articuladores no Brasil e também internacionalmente do projeto Economia de Francisco, que é uma articulação de intelectuais, de ativistas em especial, de economistas, para discutir, no fundo, as possibilidades de uma economia pós-capitalista. Oi, Célio, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Sempre é bom falar contigo. Temos aí uma longa história, né, de caminhada, né? Começa lá nos tempos que você era da Uni, eu era do DCE da Unicamp. Então já tem Exatamente. 4 décadas nessa brincadeira, né? E sempre E estamos ainda aí, cada um no seu caminho, mas sempre se cruzando. E para mim é uma honra estar falando por outras palavras, escrever por outras palavras. Aliás, faz tempo que eu não escrevo, mas é que os tempos estão exigindo uma série de outras articulações, né? isso. Célio, vamos começar discutindo a Lei de Emergência Cultural, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Tem um longo trajeto ainda, no qual será muito necessária a mobilização das pessoas que estão nos ouvindo e de muitas outras. Você foi um dos construtores, não no Congresso Nacional, mas na sociedade civil, uma das pessoas que desenhou essa lei. Eu acho que a primeira coisa é nós a conhecermos com algum detalhe. Gostaria que você nos contasse quais são as características e os dispositivos principais dessa lei. Pois é, logo no começo de março, quando está vindo o processo de pandemia, acabei escrevendo um artigo, eu não sei se saiu em outras palavras, eu escrevi meio rápido, assim, falando da necessidade de uma renda básica universal e Publicado especificamente sim. falando do quadro da cultura. Acho que saiu em outras palavras. Isso. E a partir desse artigo, algumas pessoas da Câmara dos Deputados me procuraram para ajudar a pensar em um projeto de lei, né, ou alguma alternativa para isso. Sabe que o quadro do Executivo em relação à gestão da cultura é de completo abandono e desamor, né? Tanto que eles nem precisariam de lei para fazer o que nós fizemos aqui. O próprio Executivo, se tivesse interesse, poderia executar essas várias propostas que nós aprovamos. Mas aí partimos da perspectiva de estarmos num cenário totalmente adverso, em que há um governo que se coloca como inimigo das artes, da cultura, se fez muito nesse processo, né, no que eles chamam de guerra cultural. E começamos a
a pensar, primeiro, numa renda básica para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, não só artistas, mas as pessoas que também trabalham no apoio, como técnicos na produção do Congresso. Isso conseguiu incluir, a partir de uma emenda do senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, a proposta de que a renda básica também atingisse artistas, né, e trabalhadores da cultura. E aí a Jandira Fegali, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, incluiu os cadastros de acesso, né, cadastro de pontos de cultura, de conselhos, que depois de aprovada a lei, essa parte foi vetada pelo Bolsonaro. Não que pessoas vinculadas à cultura não tenham conseguido acessar esta renda, mas ela se tornou mais difícil. Algumas que preenchiam os requisitos gerais até acessaram, mas um tanto ficou de fora. Muitos artesãos, né, muitos trabalhadores técnicos do audiovisual e tudo mais. Então, um primeiro objetivo da lei é a garantia da renda básica, para quem não teve acesso por essa renda geral. Um segundo é a infraestrutura da cultura, e pode sair praticamente destruída, demolida no pós-pandemia, uma vez que a cultura é a primeira a fechar as portas e vai ser a última a abrir, porque ela depende de aglomeração de pessoas, os espaços dependem de... Quando tem muita gente, aqui é bom, né? Um show, claro. O público é parte do show, né? Do espetáculo, né? Então, isso tudo está interrompido. Aí, nós apresentamos no projeto de lei, ele contempla, e como ficou no projeto aprovado ontem na Câmara, uma renda de 3 a 10 mil reais para cada espaço cultural, e isso foi feito de uma forma muito ampla, a partir de muita consulta pública. Então, são o quê? Teatros independentes, centros culturais em periferia, pontos e pontões de cultura, estúdios de gravação musical, de audiovisual, escolas de arte, circos, né? Tem 2 mil circos espalhados pelo Brasil, estão aí parados nos municípios em que eles estavam, né? E que não podem desenvolver suas atividades, e feiras de artesanato também, e aí se definiu esse valor de um repasse mensal que vai variar de 3 a 10 mil por mês. Um terceiro item que a gente introduziu e que é uma inovação em termos de política cultural para o Brasil é a aquisição de ativos. O que consiste isso? A aquisição antecipada de ingressos, de compra de livros para garantir o funcionamento das pequenas livrarias. E isso vai permitir que uma série de atividades que estavam acontecendo e foram interrompidas, elas possam receber um recurso de venda antecipada desses ingressos, ou então já oferecer o serviço, uma obra de arte, uma fotografia, livros, uma quantidade de livros para ir para bibliotecas e tudo mais. E um quarto item são os editais, porque a gente já pensou no desenho dessa lei a garantir o básico nesse momento, que é a renda, a garantia dos espaços, a aquisição de ativos e um processo já de saída, né, que seriam um conjunto de editais para patrimônio histórico e artístico, para processo de formação artística, criação, produção e circulação, no conjunto das linguagens das artes. Agora, o volume que se conseguiu com essa lei foi muito significativo. É de 3 bilhões de reais. Isso é mais que o orçamento do Ministério da Cultura em muitos anos, não é? Em alguns anos, Para que quem está ouvindo tenha uma ideia, com o programa Cultura Viva, em 6 anos, nós investimos aí cerca de 700 milhões de reais. Em 6 anos. Chegamos a 1.100 municípios com 3.500 pontos de cultura.
E agora a gente vai trabalhar. Aliás, esse foi o maior volume de recursos em um projeto descentralizado na história do Brasil, foi com os pontos de cultura. Agora nós vamos fazer isso em condições adversas, mas nós vamos enfrentar esse desafio. E toda a execução dele, também um outro ponto colocado no projeto, ela será descentralizada. Metade do recurso vai para os estados, Distrito Federal, e a outra metade para os municípios. E numa equação que a gente também desenhou, que é 80% população, 20% fundo de participação em estados e municípios, de modo que a lei, apesar de não ser o objetivo original dela, até porque é uma lei emergencial, né, ela também dá conta da questão das desigualdades regionais, ela cria um equilíbrio federativo, estados com menor IDH recebem um valor per capita maior que estados com maior IDH, né? E tudo isso são muitos ganhos, Antônio, e que vão ter que ser operados agora, porque a descentralização ela vai se fazer para todos os 5.700 municípios, quase, que o Brasil tem, né? Desde o mais pequenininho até a maior metrópole, e muitos não têm um órgão gestor de cultura, um conselho. Mas nós vamos enfrentar esse desafio, porque o Brasil tá numa situação de crise profunda, o mundo, né, na verdade, mudanças de paradigmas, e é necessário, nesses momentos, que a gente dê conta de tudo isso, né? E essa lei, para espanto de muita gente, ela foi aprovada praticamente por unanimidade. É que foi um consenso progressivo que foi sendo construído, né? E isso também é algo muito positivo, né, para o país. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a mobilização que vai ser necessária para realmente efetivar essa lei, até porque o patife mor pode vetá-la, se não houver mobilização da sociedade. Sim. Mas eu queria detalhar um pouquinho mais com você esse aspecto da descentralização. Na verdade, é uma capilarização. Pelo que você está contando, essa lei vai chegar algum dinheirinho vai chegar nos 5.700 municípios brasileiros. Alguns, poucos, têm uma política de cultura estruturada, outros não têm. Então, vai ser muito necessário, uma vez essa lei aprovada, me parece, e vai ser certa convocação a que o povo de cultura mobilize a sua prefeitura, reivindique a aplicação da lei, faça com que essa verba não fique guardada numa gaveta, ou seja, que nem seja utilizada por conta da inconsciência ou da desinformação dos gestores municipais. Me parece que isso aí, inclusive você tem a experiência toda da capilaridade dos pontos de cultura, abre um espaço muito grande para intervenção, não só intervenção nos assuntos de cultura, mas acaba virando uma intervenção na política municipal geral do povo da cultura. Do país, né? Porque vai ter um volume, para que as pessoas tenham uma ideia, o volume total de recursos é de pouco mais de R$ 14 por habitante, né? Uhum. Então, a parte que cabe para os municípios, fosse um recorte populacional, seria de 7 alguma coisa, 7,20. A gente tinha um cálculo, o valor que seria de 3 bilhões e 600, caiu um pouquinho, caiu para 3 bilhões, então tem que refazer um pouco isso, mas é mais ou menos esse valor aí. Claro que, como tem essa equação que a gente criou, tem alguns municípios do estado de São Paulo, por exemplo, vão receber em torno de 6, 5,80. E tem município que vai receber 9, mais ou menos isso, né? Vai ser essa variação. Na média é um 7, né? Na média é um 7. Então, por exemplo, o município de 10 mil habitantes vai receber R$70 mil, o que é um recurso considerável. E às vezes ele não investe isso, ou investir era numa festa, assim, num rodeio. Mas não, essa lei ela determina esses itens que eu coloquei, além de alguns outros, de
de prazo de prestação de contas, projetos em andamento, tudo se prorroga por um ano, né? Mas isso é do aspecto mais geral. Há outros artigos da lei que falam sobre isso. Eu posso passar a lei para você e você pode disponibilizar, inclusive, Claro. para o pessoal de outras palavras, tá? Mas esses são os quatro aspectos. Vamos repetir, porque acho que é importante didaticamente, essa lei é pouco conhecida ainda. Primeiro aspecto são os R$ 600, é a Bolsa de Sustentação do Povo da Cultura. Quem tem direito a isso? Qualquer pessoa que tenha uma atividade ligada à cultura? E num sentido largo, técnicos, artistas, cantadores, poetas, artistas de circo, todos os artesãos do Brasil que estavam no abandono também, se incluiu o artesanato no processo, cultura alimentar, por exemplo, uma baiana de acarajé. Então, é uma lei que ela se alargou, ela tem esse sentido da amplitude, como com os espaços também, festas regionais, toda a cadeia. Esse é o segundo aspecto, né? Os espaços culturais. Esse é um aspecto da renda. Aí o outro aspecto é o dos espaços. Os espaços são espaços independentes. Na lei tem uma cláusula que define que não entram teatros do Sistema S, por exemplo, ou administrados diretamente pelo poder público, ou aqueles que têm bandeira, né, esses grandes teatros, tal. Até porque o valor ele tem equalização por aí. Também não é uma doação de dinheiro, porque há uma contrapartida que vai ser prestada em bens e serviços. Uma escola de artes vai dar oficinas de artes no pós-pandemia para a escola pública, um teatro, espetáculos para crianças da escola pública, enfim, tem mediante uma contrapartida. Então, é a renda básica, hein? Não tem a contrapartida porque ele é universal. Tem acesso, tem direito, vai ter acesso. Segundo, o espaço. Qual que é o valor mesmo? Aí não se fechou. O valor é de 3 a 10 mil. Ele vai variar por estado e por município, exatamente porque não se conseguiu chegar a um cadastro preciso em termos de dados. Claro. E para a lei ser aprovada era necessário saber com exatidão. Nós tínhamos chegado a um número de 15 mil espaços, isso em final de abril, até na reunião que tivemos com o Rodrigo Maia, né? E aí ele percebeu a importância desse processo todo. Aliás, é muito necessário destacar o papel do parlamento, né, brasileiro, que soube fazer a escuta, claro que em função também de uma escuta e ausculta competentíssima e dedicada da deputada Jandira Fegali, que foi a relatora desse projeto de lei. Na verdade, não foi um só, eram 5 projetos de lei. O primeiro deles é o encabeçado pela Benedita da Silva e mais deputados de 8 partidos e 3 dezenas de deputados. Depois tinha um outro PL assinado pelo José Guimarães, que é o líder da minoria, junto com André Figueiredo, que é o líder da oposição, ambos do Ceará, um do PT, o outro do PDT, que era voltado para renda e espaços. Aí tem um terceiro do Tadeu Aguiar, que é de Pernambuco, que é mais voltado para o audiovisual, e houve mais 3 projetos que foram sendo incorporados nesse processo. Aí se juntou tudo num projeto, Jandira nomeada relatora, ela começou a fazer essas webconferências. Mas voltando para o projeto. Então, renda, espaços, aquisição de ativos, que é compra de livros, compra antecipada de ingressos. Pela prefeitura, né? Ou pelo governo do estado, digamos assim. Vai haver um terceiro gaveta em que a prefeitura vai falar, olha, vocês são editores, me apresentem propostas para que eu adquira livros, por exemplo. Aí é a aquisição por livraria, que aí ativa
a cadeia produtiva do livro, né? Tá. E pode-se definir, por exemplo, algo assim, R$ 10.000 por mês de compra de livros de uma pequena livraria. E se definir que uma porcentagem desses livros tem que ser de autores regionais, né? Aí vai depender de cada lugar. Por exemplo, um lugar que tem mais peso no cordel, vai se comprar mais de cordelista. Então, esse dinheiro chega no cordelista também, pelo direito autoral, e assim chega na editora também, né? E esse é o terceiro item, a aquisição de ativos, e o quarto são os editais. Aí, o único processo que será por edital, por seleção, é esse. Os outros não. Bastou a pessoa ter acesso, ela preencheu os requisitos, ou a organização, ou a cooperativa de artistas, né? Ela preencheu os requisitos para ter acesso, ela vai ter acesso. Tanto que na lei se define 20% dos recursos vão para editais, no mínimo, o que dá uns R$ 600 milhões, é considerável, e os outros 80% aí se maneja nesse acesso universal, né? Renda, infraestrutura e aquisição de ativos. E o que é um passo importante também, porque na história das políticas públicas do Brasil, o que tinha até os anos 80 era o balcão. Tinha que ser ir num balcão ali de atendimento, uma secretaria de cultura, se o gestor gostasse do proponente, viu projetos, isso com méritos, mas enfim, a escolha era muito discricionária. Aí se passou, a partir dos anos 90, a desenvolver a política de editais, mas ainda muito restrito, mas pelo menos era uma porta pública. O maior conjunto de editais que houve no país foi exatamente com os pontos de cultura, a partir de 2004. Mas sempre é restritivo, né? Nem todos fazem bem um projeto, tudo bem, né? São grandes fazedores de arte, mas na hora de entrar num projeto técnico, às vezes tem dificuldade. Então, ele acabava separando um pouco. Agora, com a Lei de Emergência da Cultura, o que a gente possibilita é esse acesso universal, que talvez possa até virar uma prática permanente, né? Bastou comprovar que é um ponto de cultura com funcionamento regular, ou um teatro com funcionamento regular, ele pode ter um recurso para aplicação. Então, é esse o conjunto da lei e ele terá um significado muito grande. Já começa com o nome, né? Não sei se você soube, ontem, por iniciativa da Jandira Fegali, ela propôs que essa lei leve o nome do Aldir Blanc. Então, é Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Isso é muito significativo, porque as nossas antenas, né, da alma brasileira, os nossos poetas, artistas, estão sendo muito atacados. Não houve uma palavra do governo federal sobre eles, né? Quando do falecimento, não só Moraes Moreira, tantos outros, né? O Aldir Blanc morreu por Covid, inclusive, né? E essa homenagem, eu diria que é uma redenção, né? Foi uma feliz iniciativa da Jandir e que promove uma redenção a partir do nome do Aldir Blanc a todo o conjunto dos artistas, até porque ele tem aquela letra, os Boias Frias, né? Que eles sonham com um prato com arroz, feijão, goiabada cascão, né, com muito queijo, e uma mulata chamada Leonor. Eu acho que ele está lá onde ele estiver, ele deve estar muito feliz com isso. Aliás, a viúva dele, a Mary, falou isso numa mensagem muito emocionada que ela mandou para a Jandir. Célio, pelo que você conta, devido à própria abrangência e à complexidade da lei, justamente para dar conta de uma realidade complexa, como é a realidade da cultura, ela vai realmente exigir uma participação muito forte
dos produtores culturais, dos agitadores da cultura, junto às prefeituras. Eu imagino aqui em São Paulo, por exemplo, deve ser uns 40 milhões de reais no município de São Paulo pela conta que você está falando. Que dá para fazer bastante coisa com esse recurso. E quanto mais o pessoal da cultura estiver mobilizado e pressionando e debatendo, melhor e mais ágil vai ser isso tudo. Mas a lei ainda não é lei. Ela tem que tramitar no Senado e tem que não ser vetada pelo Bolsonaro. Como é que vocês, que construíram a partir da sociedade civil e do Congresso, no caso da Jandira, desses outros parlamentares todos, estão vendo esse processo de mobilização? Pois então, olha, Antônio, eu acho que aí pega muito em torno de muita coisa que você tem escrito, né? Que as pessoas estão às vezes elas são tomadas por um derrotismo e até um conformismo, né? Nesse ambiente absolutamente adverso. Imagine, nós conseguimos fazer de casa, né? Aqui estou falando de casa, estou rouco de tanta webconferência. Nós conseguimos fazer uma articulação de base territorial extremamente ampla no Brasil inteiro. Foram dezenas de webconferências realizadas nas últimas 2 semanas. Aliás, eu quero destacar de novo o papel da Jandira, porque ela participava de webconferências de 4 horas. A gente pegar essas plataformas, né? Zoom, Jitsi e tal, que no caso do Zoom cabia 250 pessoas na sala, as pessoas falando, e juntamos ali secretários estaduais de cultura, dirigentes municipais de cultura, conselhos, movimentos comunitários de cultura, pontos de cultura, artistas, desses do mainstream, passando por técnicos, aqueles mais anônimos, artistas populares. Eu posso te dizer que a gente conseguiu reunir milhares de pessoas, agora no tempo da pandemia. Essas milhares de pessoas se articularam com deputados dos mais diversos partidos. Também, por incorporar essa proposta de uma descentralização profunda, a gente teve um apoio muito engajado dos municípios, tanto a Associação dos Municípios do Brasil, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos de Capitais e Regiões Metropolitanas, o Fórum Estadual de Secretários de Cultura. De modo que a gente foi construindo um consenso progressivo e ontem, sei quem pôde assistir à votação na Câmara, nós conseguimos a votação praticamente por unanimidade, apenas um partido aí bem pequeno, que é o Novo, votou contra. Eles não fizeram objeção quando foi destinado 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, mas quando foi para destinar 3 bilhões de reais para uma cadeia produtiva da cultura que envolve 5 milhões e 300 mil pessoas, aí eles fizeram objeção. Mas, tirando eles, todos os partidos, inclusive sobre essa questão do veto. Houve muito talento, muita gente, muito deputado envolvido, né? Zé Guimarães, que é o líder da minoria, vários deputados de um conjunto de partidos se envolveram nessa articulação. Houve o compromisso também do Rodrigo Maia, muito firme aí, que foi bacana. É importante ressaltar que ontem a votação foi por voto de liderança e todos os partidos votaram a favor, inclusive o líder do governo, Major Hugo, né, ele se comprometeu e se conseguiu, inclusive a declaração dele de que o governo federal não vai vetar a lei. Isso porque ela veio com parecer favorável também do ministro do Turismo, né? Então, foi uma lei muito ampla. Eu acho que, inclusive, essa imprensa mais comercial, ela foi pega de surpresa, porque não viram esse movimento de mobilização subterrâneo, né, que está acontecendo em torno da lei Aldir Blanc, né? Agora a lei Aldir Blanc. Mas ela continua. A lei foi para o Senado.
é muito provável que ela seja pautada para a semana que vem. Nós estamos numa mobilização para que os senadores votem a lei tal qual saiu do Congresso, porque ela é fruto de muito diálogo, de construção com a sociedade e também com os estados e municípios, porque aí agiliza e não precisa voltar para a Câmara para uma segunda votação. Aí já vai para a sanção presidencial. Se o governo cumprir o compromisso público que está gravado, foi transmitido pela televisão, tudo, de que não vai vetar, então a lei ela tem aí um prazo rápido para ser executada. Também tivemos o cuidado de colocar na lei um prazo para a transferência do recurso de 15 dias e um prazo de 60 dias para a execução de todas as ações nos estados e nos municípios. Inclusive, se não executar, volta o dinheiro. No caso do município, sairia do município para o fundo estadual. O estado voltaria para a União. Esperamos que ninguém devolva esse recurso, né? Então, você vê, foi uma construção de consenso. Ontem, nós fizemos um programa ao vivo, teve milhares de pessoas acompanhando o voto. 5 horas de programa, mobilizando as pessoas, entrando gente de um Moçambique, de uma Congada, artistas, secretários estaduais de cultura, vinham para o programa, falavam. A gente transmitiu isso, está aí nas redes, foi via a mídia ninja, mas criamos também uma outra tecnologia que foi de replicar esse processo. Então, eu usei na minha página, foi mais de 30 páginas de Facebook e mais outros sites, e foi algo muito bacana. Eu acho que, inclusive, uma experiência muito boa de mobilização social em tempos de pandemia e também até depois, né? O problema é que a gente fica estafado, viu? Parece que não é nada, mas participou de uma reunião 4 horas na frente do vídeo aqui. E, às vezes, você fica na tentação de fazer mais de uma reunião ao mesmo tempo, tem que usar 2. Ou então sai de uma hora está em Pernambuco, depois no Espírito Santo, depois no Pará, no Rio Grande do Sul. É algo bem bacana de apropriação da tecnologia para mobilização social. Mas, sobretudo, ter escuta, né? Porque mesmo a lei ela foi sendo modificada com o tempo. Então, ela não tinha inicialmente os artesãos, a cultura alimentar. E aí, escutando, se percebe que é muito importante. E aí vai se incorporando, né? Dança de salão, balé, dança contemporânea, todo mundo se viu nessa lei. Só para a gente consolidar, Célio, então, para discutir a mobilização, nós temos um processo que deve se estender no máximo por uns 3 meses, então, porque possivelmente na semana que vem vota no Senado, depois o presidente da República tem 30 dias para sancionar, 15 dias, né, sancionar a lei, 15 dias para o recurso ser transferido para os estados e municípios, ou seja, isso tudo dá 4, 5 semanas, e depois mais 3 meses para os municípios elaborarem... 2 meses. 2 meses. Executar em 2 meses. É isso. Isso deve ir até agosto, setembro, então. Isso. É um período muito importante de mobilização e, outras palavras, gostaria muito de acompanhar e de divulgar e ajudar e participar desse processo. Isso é super importante. Também. Inclusive, eu vou logo conseguir parar Vou escrever um artigo botando todo esse processo, né? Eu vou até passar para você, assim. E na verdade, a gente, em paralelo, tem que também ir organizando cadastros e preparando os municípios para receberem esse recurso. Estamos pensando, inclusive, em fazer um curso intensivo, acho que na semana que vem já, pela internet, para poder esse conjunto de atores perceberem, né, a construção disso. Agora, também se tomou o cuidado de colocar na lei a retroatividade a partir de 1º de junho. Ele estava 1º de maio, mas como foi votado agora, né, então
entrou 1º de junho, ou seja, na hora da aplicação, ela retroage alguns meses, assim como também a possibilidade de prorrogação, ela está vinculada à lei da renda básica. Se a renda básica for prorrogada, e espero que sim, até com essa experiência nossa de mobilização social, a da renda básica já foi uma bela experiência de mobilização, mas a nossa eu acho que chegou a ir mais fundo nesse processo de diálogo. Então, se prorrogar a renda básica, também a lei Aldir Blanc de emergência cultural também é prorrogada automaticamente. Célio, eu sei que você está cansado desse processo de mobilização todo, mas eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente conversar um pouquinho, para você nos expor um pouco esse outro projeto no qual você está envolvido e tem tudo a ver também com a crise civilizatória que nós vivemos, e ainda mais agora com a pandemia que coloca em xeque tantos paradigmas desse modelo que a gente vive, nesse modelo de organização social que a gente vive. Essa experiência, essa iniciativa é a Economia de Francisco, que justamente discute, num certo sentido, projetos de pós-capitalismo. Mas eu queria que você contasse mais para a gente como que é essa iniciativa e quais são os passos dela e de que forma as pessoas podem, de alguma maneira, participar, tomar conhecimento e, quem sabe, se envolver. Em paralelo tem esse projeto, né, mas ele foi um chamado do Papa Francisco, né? Você sabe, você até soltou os artigos aqui, quando, logo há uns 5 anos atrás, o Papa acabou me convidando para ir para o Vaticano, falar sobre os pontos de cultura, daí a gente foi estabelecendo uma série de parcerias também, pediu para fazer um projeto para agentes jovens da comunidade, que é um outro que a gente está cuidando, e então nós fomos estreitando relações. O Papa ele marca o pontificado dele pelo conceito da cultura do encontro. Uhum. Até escrevi um capítulo sobre isso no livro que eu escrevi sobre a América Latina. E o que é a cultura do encontro? É a possibilidade dos diferentes se predisporem mesmo a aprender com o outro e a se desenvolver junto. Na verdade, a lei de emergência cultural, acho que é uma grande aplicação prática da cultura do encontro, aí se transforma em lei. E a partir da cultura do encontro, ele marca esse pontificado com um tripé, que começa com a Laudato Si, que é a discussão sobre a casa comum, que é o planeta como a nossa casa comum, puxando esse sentido dos bens comuns, né? Um segundo é o Pacto Educativo Global, que é a partir da criação do programa Escolas Ocorrentes, da qual nós somos parceiros, pelo Instituto Casa Comum, aqui no Brasil, né? Aí a gente estabeleceu um conjunto de parcerias com eles. Escolas Ocorrentes é escolas do encontro, né? Em latim, escolas ocorrentes. E que ele também tinha chamado o pacto, estaria sendo lançado agora, em maio, foi transferido para outubro, 15 de outubro, vamos ver se será, também estamos envolvidos nisso. Outro dia podemos até falar sobre o Pacto Educativo Global. E o terceiro é a Economia de Francisco, que aqui no Brasil nós chamamos de Economia de Francisco e Clara, e com uma contribuição brasileira muito forte desse entendimento de que as novas economias elas precisam acontecer em que o masculino e o feminino vão andar lado a lado, ombreados. Clara, quem não é desse universo católico, assim, né? Santa Clara de Assis, que acompanhou São Francisco de Assis, que era um jovem que foi para as cruzadas, isso no século XII, volta para Assis, o pai dele era um burguês, um homem muito rico, mercador na cidade, e ele vendo toda a desgraça da guerra que ele participou, ele abre mão das suas vestes e constrói todo um pensamento, dedicação para os pobres, bem comum, a integração com a natureza. Então, esse é o tripé, né? Economia, educação e ambiente, que
que resulta nesse conceito da cultura do encontro. E quando o Papa faz o chamado para o Congresso em Assis, que deveria ter acontecido em março, inclusive nós estamos agora na luta para recuperar nossas passagens. Tinham mais de 200 jovens que nós estávamos mandando lá para Assis, né? E eu mesmo estaria lá, vários estariam lá também. E então, quando ele faz o chamado, nós aqui abraçamos essa proposta. Começou eu e a Silvana, minha companheira, e juntamos pessoas e fizemos uma reunião lá na paróquia São Domingos, em Perdizes, quando veio o presidente mundial do Escolas Ocorrentes, um outro encontro com a gente, pedimos umas 3 horas dele para também participar dessa reunião. Aí começamos a juntar gente, sem nenhum aparato, sem nenhuma estrutura, mas foi juntando, fizemos um encontro nacional, que foi na PUC São Paulo em novembro, pela economia de Francisco e Clara. Hoje tem um movimento amplo, espalhado aí pelo Brasil, que é exatamente a busca dessas novas economias. São economias, no plural. Que economias são essas, né? A economia do bem viver, da reciprocidade, economia circular, do cuidado. Há um conjunto de práticas econômicas que são muito fincadas nos processos de vida, são muito reais, elas acontecem, mas elas estão invisibilizadas ou muito bloqueadas, né, por esse modelo econômico, baseado na ideologia do egoísmo, da ambição desmedida, né, que se expressa agora na face pior, nessa face terrível do capitalismo, que é o neoliberalismo, né, que é essa etapa que é um suicídio planetário, né, o que a gente está fazendo, porque não é possível ir vivendo num planeta finito, em que os recursos são conhecidos e conhecíveis, a gente imaginar um modelo econômico baseado na acumulação infinita, na exploração infinita de pessoas e de recursos da natureza, né? Para a economia de Francisco e Clara, não existem recursos naturais. Sabe por quê? Porque ela bebe no pensamento de São Francisco e também dos povos indígenas. Os povos indígenas se referem às montanhas, às águas, às pedras, aos minerais, aos bosques, como nossos parentes, né? Então, é uma outra, daí, casa comum. Então, é isso que a gente tem trabalhado, né? Eu penso, inclusive, que o mundo pós-pandemia, ele vai se recuperar exatamente, se não quiser ir para uma barbárie, mundo à la Mad Max, aquele filme, né, de ficção científica, ele vai ter que abraçar a economia de Francisco e Clara e todos esses conhecimentos da ancestralidade também, como bem viver, né, que aqui entre os Guarani é o Tecô, Porã, né, um modo bom de viver na casa. Então, é isso que é nesse estágio que a gente está. O bom é que eu não estou padecendo de depressão nesse confinamento. Porque de um lado a gente está com a economia Francisco, do outro esse, e o outro as cerimônias de encantamento que a gente começou a fazer aí. E em relação ao luto, né, que está tendo as vítimas nesse processo da Covid, a sociedade também não está podendo fazer luto presencial, isso tem um efeito muito grande na psicologia, na subjetividade das pessoas. Quando houve a morte do Aldir Blanc, a gente resolveu, e também de Flávio Migliacho, Dona Nenê da Portela, nós fizemos assim, juntamos os amigos e fizemos uma cerimônia de luto, não sei se você acompanhou. E aí vamos chamando artistas, tá? Toda segunda-feira a gente tem feito isso. Sério? Espera aí que eu te perdi aqui um pouquinho. Se alguém tiver pergunta, aí eu não estou vendo aqui, mas se alguém tiver, estou à disposição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não estou... Não, por enquanto... Parabéns pelas articulações para a sobrevivência do setor cultural, a Fabs Malvedi. Antônio Coelho, saludos desde Montevidéu, do Uruguai. E essas mensagens. É um prazer falar com você, Sério.
Sempre. A partir desses outros temas que nós estamos discutindo, que você mencionou agora no final, dá pano para manga para muitas outras conversas sobre os comuns, sobre as possibilidades de nós criarmos recursos, distribuirmos recursos, invertendo de uma certa maneira isso que os estados têm feito, que é de criar recursos exclusivamente para os bancos e para as grandes corporações, para a renda da cidadania, mas teremos oportunidade para fazer isso em outras ocasiões. Eu te agradeço muito as explicações, as considerações também, e conte sempre com a gente para ficar acompanhando esses debates da construção de outros mundos possíveis, e em especial, nesse momento agora, a sanção da lei da emergência cultural, a mobilização para que ela seja de fato sancionada e, em seguida, a mobilização do universo da cultura para que esses recursos que chegarão nos estados e nos municípios possam, de fato, beneficiar esse grande esforço, esse grande movimento de transformação do Brasil também pelo debate de ideias e das produções culturais e artísticas. Eu que agradeço, Antônio. Só queria dizer uma última coisa. Antes de eu ir para Costa Rica, que eu estou indo para um seminário na Costa Rica, que começa daqui 10 minutos. Ah, é? Navegar é preciso. E é virtual. Hã? Virtual, evidentemente. Tudo aqui de casa, evidentemente. Isso aqui já nem desliga o computador. Na verdade, já começou, que eles escreveram aqui. Mas vai dar, tá tranquilo. Mas eu queria dizer um outro significado da votação de ontem, né? Porque o Brasil, todo esse retrocesso, ele começou muito por essa chamada guerra cultural, que a extrema-direita tem promovido, acuando, encurralando, desmoralizando, sobretudo a cultura e o pensamento, né? Censurando o professor em sala de aula, incentivando aluno a filmar as aulas, e ataques a professores, ataque a exposições de arte, a palestras, encontros de filosofia, a peças de teatro, né? Isso foi acontecendo de forma intensa a partir de 2014, né? E essa lei, eu diria que ela é uma emergência também no sentido de a cultura emergir e de retomar a iniciativa, e de demonstrar que é possível, com coragem, assim, com clareza de princípios e com muito afeto e amplitude, né, conseguir virar esse jogo, né? A votação de ontem no Congresso, o Brasil está precisando dela. Eu percebi, mesmo deputados aí, mesmo líderes de partidos mais ao centro e à direita, eles falavam aliviados da importância de estar votando um projeto como esse, né? Então, o Brasil ele precisa se reunir, ele precisa se reamar, porque houve muito desamor, né? Ele precisa se realmar, e tudo isso, eu acho que mais adiante as pessoas vão observar que talvez, talvez não, eu tenho convicção de que esse processo da Lei de Emergência Cultural apresentou isso, né? É preciso que a gente saia desse ambiente de ódio e resgate também essa... O Brasil é um país desigual e que trata muito mal o seu povo, é verdade, é um país violento, racista, patriarcal, né, submetido ao pior do mercantilismo, da ideia mercantil, da vida, né, transformando tudo em coisa, mas também o Brasil é um país que tem muita rede de solidariedade comunitária, popular, redes invisíveis aí, que foram sendo feitas desde o século XVI, né, e quem sabe essas redes não emerjam com a lei de emergência cultural também, esses processos, né, e a gente consiga sair desse labirinto, porque não é possível a gente se maltratar tanto e deixar que os outros nos maltratem tanto. É isso. Então, acho que tem esse efeito, viu? Acho que vale uma análise sobre isso.
Vale, e vale não só analisar, como ir nessa trilha, seguir essa trilha. Muito obrigado. Depois dessa fala poética sua, também Fernanda Limão e Tereza Tigre te mandam um abraço. A Fernanda Limão faz uma ultimíssima pergunta: se os municípios precisam estar cadastrados no Sistema Nacional de Cultura? Não, Fernanda, esse era nosso desafio. No começo a gente até pensou em fazer a distribuição para municípios acima de 50 mil habitantes, porque os dados são desatualizados hoje, porque não tem nem Ministério da Cultura, mas há alguns anos havia 2.000 municípios com algum órgão gestor de cultura, ou seja, quase 4.000, quase o dobro, 100. Mas nós percebemos nessa escuta, né, foi uma decisão da Jandira, escutando os municípios, que tinha que atender todos os municípios. Município de 2.000 habitantes, ele vai ter ali a sua parte, vai ser 14, 20 mil reais vai receber, mas vai ter esse recurso, porque é no local, na verdade, o rearranjo desse Brasil, e do mundo todo, e no mundo pós-pandemia, sobretudo, ele vai se dar pelo local. Então, a gente vai fazer isso e aplicar. Acho que tem vários colegas aí da América Latina já pedindo o modelo da lei e tal. Acho que vai ser uma coisa interessante aí. Como foi também a aventura dos pontos de cultura. Como foi, não, como tem sido, né? Agora ressurge de um outro jeito. Tá ótimo, Célio. Um abração e boa reunião para você na Costa Rica. Agora tem um comercial que é assim, as crianças estão me sentindo. Tchau. Tchau, até mais.